Vou te remover assim, ó. Entramos ao vivo, aguardando os internautas se conectarem. Hoje eu vou estar falando com o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, o querido Gilmar Tato, que ele é pré-candidato porque a lei assim determina, mas eu tenho certeza que será o próximo prefeito da cidade de São Paulo, muito preparado, desde secretário em todos os nossos governos, foi deputado estadual, foi deputado federal, dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, dirigente municipal, dirigente estadual, dirigente nacional, foi o nosso candidato ao Senado nessa eleição passada, né? E um dos nossos candidatos ao Senado, e hoje vai estar aqui fazendo uma leitura com a gente sobre a cidade de São Paulo, sobre as preocupações desse coronavírus, sobre a preocupação do que será o pós-pandemia, né? O que nós vamos precisar fazer. Nós estamos falando da quarta maior cidade do mundo, né? Que é a cidade de São Paulo. E, para tanto, eu estou trazendo já para a tela o meu querido amigo, meu candidato, desde o princípio, Gilmar Tato. Assim, falar do Gilmar é muito, muito tranquilo, né? Porque é um cara que tem uma experiência na gestão, é um candidato, um pré-candidato da periferia, criado na periferia, fez toda a carreira política dele na periferia, como secretário que foi das nossas gestões, assim, desde secretário de abastecimento, secretário de transportes, também na implantação das subprefeituras, é uma pessoa que, assim, a relação do Gilmar sempre foi com a periferia da nossa cidade. Eu acho que se largar o Gilmar no Morumbi, ele se perde. Acho que se botar nos Jardins, ele não tem nem noção do que serve aquilo ali, mas se botar ele lá na Brasilândia, lá no Pantanal, do Itaim, de São Miguel, botar ele lá na cidade de Tiradentes, aí ele conhece na palma da mão. O Gilmar é o nosso pré-candidato, já escolhido pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo, e também é hoje secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Foi secretário de abastecimento, se eu não me engano, na gestão da Luísa Erundina, foi secretário de implantação das subprefeituras na gestão da Marta Suplicy, e também foi secretário de transportes na gestão e do Haddad. Foi deputado estadual, foi deputado federal. O Gilmar tem mestrado em transportes e atualmente é doutorando na Poli, na USP. E eu quero dizer, Gilmar, da honra, do prazer que eu tenho de estar trazendo você para dialogar com a gente, falar um pouco sobre a capital, sobre o enfrentamento dessa pandemia, falar sobre a violência policial que a gente tem assistido na capital, né? E quero te agradecer por topar aqui. Queria passar a palavra para você, fazer as suas considerações iniciais, Gilmar. Deputado Luiz Fernando, para mim é um prazer muito grande estar conversando com você, dialogando com o seu pessoal. É um momento difícil que passa a cidade de São Paulo, que passa o país, que passa o mundo nessa pandemia. Espero que isso passe logo, não está fácil. Você sabe que o Brasil são as duas cidades dos dois países, Brasil e México, são os dois países que ainda está numa fase, está crescendo a contaminação. E parte em função, no caso do Brasil, porque nós temos um presidente que não tomou as medidas necessárias para combater essa pandemia e, ao contrário, está estimulando as pessoas a saírem de casa, se comporta de maneira irresponsável, não salvando vidas, ao contrário, grande parte da quantidade de mortes tem muito a ver com o comportamento dele, receita remédio que a Organização Mundial da Saúde
enfim, não receita, tá certo? Então, é triste. E você falou da questão da violência, se não bastasse isso, os jovens negros na periferia morrendo todos os dias, também em função da violência por parte da polícia, né? Ontem mesmo tivemos um caso do garoto, ali o Guilherme, no Jabaquara, onde foi brutalmente assassinado por uma maneira estúpida, truculenta da polícia agir. Mas, de todo modo, nós estamos aqui para conversar sobre o que você quiser, sobre a cidade, sobre o país, sobre a vida, né, que é muito importante nesse momento. A gente cuidar de nós, para que nós possamos cuidar dos outros, né? Gilmar tem um olhar, o Gilmar é uma pessoa muito generosa, né? Ele tem uma militância aguerrida, sempre intransigente na defesa do nosso povo, da classe trabalhadora, contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, Gilmar, na defesa dos direitos, né, dos diversos direitos, desde o direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, a divisão do espaço público, né? O Gilmar sempre foi muito intransigente, um coração muito generoso, e, Gilmar, eu não tenho a menor dúvida de que São Paulo vai te eleger prefeito dessa cidade, que você vai fazer um governo que vai deixar muitos de cabelo em pé, porque assim, nós tivemos bons governos já, né? Nos 3 governos que tivemos, da Luísa Erundina, da Marta, do Haddad, mas você vai deixar o povo sem saudades disso, eu tenho certeza, você está muito preparado, e você tem uma coisa, uma característica tua que me agrada muito, né? Você é um cara da periferia, você é um cara que milita na periferia, né? Conhece o problema de todo mundo e vai e está preparado para nos ajudar a solucionar. Eu queria, antes de te fazer as primeiras perguntas, Gilmar, saudar algumas pessoas que estão com a gente, o Epaminondas, a Priscila Felizardo, Roberto Santos, coordenador, ele e a Rafaela Cristina, do Movimento de Moradia Vermelho para Lutar, da Zona Noroeste, a Lídia Lopes, ali do Itaim, meu pastor querido, pastor Anderson, Alfredo Luiz Buzo, a Vera Lúcia Lourenço Xavier, a Vivi Oliveira, Fernando Porta, do Guarujá, né? O Carlos Ivan, presidente do Diretório Zonal de São Miguel Paulista. Carlos, você precisa arregaçar a manga, velho. Comprar. Eu até fiquei de falar com o Gilmar, vou mandar um Vulcabras novo para você, porque nós vamos ter que amassar barro aí nessa campanha para elegermos o nosso prefeito, o prefeito do trabalhador, o prefeito da periferia, o próximo prefeito de São Paulo. Saudar a Suzana Geraldo, o doutor Andréia, o Pequeno. Quero ver, Pequeno, o que você vai fazer aí? Ele mora ali no Paraisópolis e bate no peito e fala, eu moro no Morumbi. Eu quero ver quantos votos o Gilmar vai ter aí na tua terra, e já precisamos começar a organizar reuniões para apresentar o nosso pré-candidato, saudar o Fernando Porto, o Marco Germano, de São Miguel Paulista, Paulo Sérgio, de São Miguel, o Newton José, Miguel Biaso, Epaminondas de novo aqui, saudar o Henrique, do Itaim, o Milton, de Itaquá, a Dani, a Assunção, de São Mateus, saudar a doutora Cristininha Lula da Silva. Cris, que belo nome teu, hein? Salvar o Maneco, que é o coordenador do meu mandato na Baixada Santista. E vamos dar uma parada por aqui, parar no Maneco, depois a gente continua essas saudações. Queria agradecer a cada uma e cada um que está aqui conosco. Queria pedir para vocês, encarecidamente, a compartilhar essa live, porque hoje quem está com a gente aqui é uma das figuras mais importantes hoje que nós temos no Partido dos Trabalhadores, foi um dos candidatos nossos ao Senado, e, se Deus quiser, será o próximo prefeito da capital, uma pessoa como
nós estávamos dizendo, preparada, né? Conhece os problemas da capital, foi secretário de abastecimento na gestão da Luiza Erundina, da Marta, perdão, secretário ajudou a implantar as subprefeituras, foi secretário de transportes, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi nosso candidato ao Senado e hoje é o nosso pré-candidato. O PT já escolheu o seu pré-candidato e o candidato nosso escolhido foi o querido Gilmar Tato. Então, quero pedir a todos que compartilhem essa live para que todos possam acompanhar e melhor se inteirar do Gilmar. Gilmar, eu queria fazer a primeira pergunta para você, falar dessa pandemia que a gente está vivendo, né? E eu tenho duas coisas. Eu queria fazer primeiro da questão da saúde, depois da questão econômica, né? O vírus estava em vias de vir para cá, né? O prefeito Bruno Covas organizou o carnaval, não comprou uma EPI, não comprou uma luva, uma máscara, não pensou em trazer, em montar isso, aquilo. Hoje nós não temos hospital de campanha na Zona Leste, na Zona Norte, né? A região que mais morre é a Brasilândia, mas a nossa Zona Leste sendo atacada violentamente, assim como a Zona Sul. Resumidamente, não preparou absolutamente a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje tem mais casos que muitos países, inclusive vizinhos aqui, né? A Argentina tem 44 milhões de habitantes e não tem 1.000 casos. São Paulo nós já perdemos muitas vidas, né? E eu queria pedir a tua opinião. Você acha que os gestores locais, o prefeito brincou em não preparar São Paulo para receber essa pandemia? Primeira pergunta. Segunda, Gilmar, você acha que alguém pode ficar em casa sem ter ajuda da prefeitura, de alimento, de cestas básicas, do jeito que está, né? Uma única medida para mitigar a fome do nosso povo, e hoje é fato que nós temos ajudado a socorrer, né, muita gente na periferia, mas assim, a periferia de São Paulo hoje está mergulhada na fome. Qual a tua avaliação da forma que a prefeitura enfrentou essa crise, seja a crise de saúde, seja a crise social que essa pandemia trouxe, Gilmar? Duas palavras, Luiz Fernando. Primeiro, falta liderança política por parte do governador Dória e do nosso prefeito Bruno, e coordenação. Essas duas coisas estão faltando no estado de São Paulo e aqui na cidade de São Paulo. Liderança política porque não estão à altura deste problema que é a pandemia. Se eu fosse prefeito de São Paulo, eu organizava todos os secretários, os subprefeitos, todo o aparato, a Defesa Civil, todo o aparato que tem a prefeitura, articulava com os empresários da cidade e com a sociedade civil, que a cidade de São Paulo é um povo muito solidário. Nós estamos num momento de guerra. Então, você tinha que instituir um comitê de guerra. Comitê de guerra, por quê? Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo contaminadas. Nós não estamos falando de uma gripezinha qualquer. Nós não estamos falando de uma doença que passa e vai embora. Não, as pessoas estão morrendo. Por isso, a primeira coisa que tinha que fazer é garantir leitos e UTIs para todos aqueles que ficarem doentes. É você colocar uma fila única, pegar as UTIs, os leitos dos hospitais privados e colocar na mesma fila dos leitos dos hospitais públicos. Porque não é justo que o rico sobreviva e o pobre morra. Não pode, tá certo? Segundo, eu colocaria todo o orçamento da prefeitura, não ia faltar dinheiro para a área da saúde. Se precisar contratar mais médico, vamos contratar mais médico. Se precisar contratar mais enfermeira, vamos contratar mais enfermeira. Se precisar contratar mais funcionário na área de limpeza, vamos contratar mais funcionário da limpeza. Terceiro, eu colocaria equipamentos de proteção individual. Não dá. Eu fiz uma live ontem
o deputado Luiz Fernando, com o Sindicep, Sindsaúde, Simesp, dos sindicatos ligados à área de saúde. Você não acredita, eles ficam o dia todo com o mesmo equipamento de proteção individual, sendo que tem que trocar para cada paciente que eles atendem. Não estão fazendo teste em relação a esses profissionais. Então, já teve gente que morreu, médicos que morreram, enfermeiros que morreram, tem gente contaminada e não se sabe quem que está atendendo a população, se está contaminado ou não. Então, os hospitais de campanha fizeram só no Pacaembu e no Anhembi, não fizeram na periferia de São Paulo. É lá que está o problema. É na Zona Leste, na Brasilândia, na Zona Sul, no fundão da cidade, que lá que precisam deles. E tinha que aproveitar a pandemia para, na verdade, fortalecer o Sistema Único de Saúde. Eu tenho aqui uma relação, da quantidade de hospitais que poderiam ser municipalizados. Eu estive, aqui, ó, o Hospital Sorocabana, eu estive lá num ato no Hospital Sorocabana junto com o Conselho de Saúde. O hospital fechado, em plenas condições de estar em funcionamento. Tanto é que depois do ato eles abriram 60 leitos. Lá cabe 190 leitos, tá certo? E aí, ó, nós temos o Hospital Sorocabana, o Hospital Vasco da Gama, que tem que ser municipalizado, o Hospital Maternidade Nossa Senhora da Penha, na Penha, o Hospital da Vila Prudente, o Hospital da Vila Formosa, o Hospital do Menino Jesus de Menino Matarazzo, o Hospital Pan-Americano de Pinheiros, o Hospital Itatiaia na Lapa e o Hospital Carrão, o Hospital Nossa Senhora, Maternidade Nossa Senhora de Fátima, na Vila Carrão. Então, esse era o momento de se fortalecer o Sistema Único de Saúde, fortalecer os funcionários que atuam nessa área e deixar um legado, tá certo? E quando eu falo que falta liderança e não tem capacidade de articulação, por que as pessoas estão saindo de casa? Por que as pessoas estão saindo para trabalhar ou para fazer um bico? É porque não tem o que comer, é porque não tem uma moradia digna. Se não tem uma moradia digna, vamos usar os espaços públicos da prefeitura do estado e colocar essas pessoas para ficarem lá. Até porque se uma casa tem 10 pessoas, se uma estiver contaminada, vai contaminar as outras 9. Então, essa pessoa não pode ficar na mesma casa, entendeu? Então, você tem que abrir essa escola, abrir os céus, abrir os CDCs, os equipamentos de esporte, para essas pessoas ficarem nesse período. Você poderia implantar a renda básica de cidadania já agora, injetar dinheiro no bolso da população que mais precisa na cidade de São Paulo. Já tem um cadastro único para isso. Não precisa recadastrar. Isso foi uma bobagem que o Bolsonaro fez, de criar um aplicativo expondo as pessoas. Primeiro, que as pessoas não têm internet, uma parte não conseguiu. Segunda, tiveram que ir na fila, na Caixa Econômica, colocando as pessoas em risco. Entendeu? Então, você poderia, já do ponto de vista da alimentação, implantar essa renda básica da cidadania na cidade de São Paulo, ou você criar um sistema de cesta básica para que todos tivessem alimentação, no mínimo alimentação. Certo? E, por último, a outra questão, as pessoas, aquelas que realmente precisam trabalhar, garantir 100% da frota. Olha essa atrapalhada deles. Fizeram um mega rodízio, colocaram o carro em casa e pediram para o público transporte público. É evidente que o transporte... E diminuíram a frota de ônibus. Depois fizeram uma outra atrapalhada, que trancar as grandes avenidas. Nem os profissionais que precisavam trabalhar na área de alimentação da saúde conseguiram sair, ficaram trancados no congestionamento, no trânsito. E agora, a pandemia não diminuiu, quer dizer, o número de mortes e o número de infectados não diminuiu até agora, e eles abriram o comércio de rua, abriram o shopping center, abriram as imobiliárias. Então, não tem responsabilidade. Sabe o que eu acho? É que eles deixaram de ouvir a ciência, deixaram de ouvir as autoridades sanitárias e começaram a ouvir os empresários, pensando só na economia, pensando só, né, no lucro e não pensando em salvar vidas, tá certo? É por isso que, quando eu digo falta coordenação política, falta planejamento, e eu sinto que o comportamento do Dória e o comportamento do Covas é mais em função da pressão dos empresários do que propriamente ouvir as autoridades sanitárias. Isso é inadmissível, acontecer isso com o Brasil. O Bolsonaro não dá para esperar nada, mas acontecia aqui também na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E daqui a pouco eles vão querer continuar o processo de privatizações.
Quer dizer, no momento que o povo precisa do Estado, que agora deixou claro o quão importante você ter um Estado que prestador de serviço na educação, na saúde, na habitação, na cultura, e um Estado que proteja realmente quem mais precisa, os setores mais vulneráveis. Por isso, você tem uma política realmente de investimento nas pessoas que são vulneráveis, tá certo? E você pode fazer isso aquecendo a economia local, porque você pode fazer com que essas pessoas gastem o dinheiro no bairro, na vendinha do bairro, na mercearia do bairro, na farmácia do bairro, na padaria do bairro, entendeu? Então, isso na loja de roupa do bairro. Então, é política que eles não sabem fazer ou não querem fazer. Gilmar, eu vou te pedir permissão para saudar alguns internautas que estão nos acompanhando, pedir a eles que possam estar compartilhando essa live. Nós estamos aqui conversando com o próximo prefeito da cidade de São Paulo, o meu querido sempre Gilmar Tato, uma figura emblemática do nosso partido, uma liderança muito forte, muito preparado, foi secretário de Transportes na gestão do Haddad, na gestão da Marta, no governo da Marta Suplicy, ajudou a implantar as subprefeituras na cidade, também foi secretário de abastecimento. Gilmar, que foi deputado estadual, deputado federal, tem mestrado em transporte e agora é doutorado, está fazendo doutorado na USP, doutorando, portanto. Saudar o Fernando Porto, do Guarujá, o querido Miguel, saudar a Rosângela, minha querida Rosângela Bardellini, Patrícia Guzmão, essa forte liderança de Sapopemba, queria saudar mais uma vez a Assunção de São Mateus, a Carla de Ferraz, pré-candidata nossa vereadora lá, o irmão Gilmar de Osasco, do Jardim Santa Rita, pré-candidato também a vereador, saudar o Tião Vieira, que é de São Caetano, inclusive estava dizendo que estava numa live contigo, com Chagas, agora há pouco, né? Saudar o Givaldo, nosso sempre subprefeito de Pirituba, boa tarde, meu prefeito e meu deputado. Queria dizer, Givaldo, que você está correto, né? Porque eu vi alguém aqui saudando o futuro, porque o futuro é muito longe. Nós precisamos do Gilmar agora, e hoje já fechou que a eleição vai ser 15 de novembro. Então, sebo nas canelas, precisamos conversar com a família da gente, falar que nós temos um grande candidato, alguém que conhece a nossa periferia, alguém que gosta demais do povo, né, e que tem lado. Está aqui para fazer uma São Paulo, não para meia dúzia ali dos Jardins e do Morumbi, mas uma São Paulo para todos e todas as raças, todos os gêneros, né? Enfim, uma São Paulo mais justa. E o Gilmar, ele tem uma qualidade que é a generosidade que ele carrega na vida política dele. Saudar o Mauro Custódio, saudar a Sueli Jesus, meu querido Estopa aqui presente também, a Joelma Oliveira de Cubatão, um beijo para você, Joelma. Saudar quem mais? O Evandro Messias. E quero deixar uma pergunta que a Rafaela fez aqui, Gilmar, que eu vou colocar aqui. Sendo eleito, qual o seu projeto de promoção à igualdade racial? Mas antes disso, quero saudar também a Dulcinéia Nascimento, a Selma de Freitas, ao Ricardo Aloha, o meu querido Açoeiro de Perus está aqui com a gente. Ele faz uma colocação interessante. Boa tarde, deputado Luiz Fernando, e nosso próximo prefeito, Gilmar Tato. Perfeita colocação, Açoeiro, não é futuro prefeito, não é próximo agora. Dia 15 de novembro nós vamos eleger. Se der para faturar no primeiro turno, dá menos trabalho. Se não, vamos para o segundo turno também. E diz da possibilidade de levar para Perus, né, a SEASA, que isso ajudaria muito a desenvolver a região. Saudar o Vilmar, meu querido Vilmar, assessor da deputada, sempre deputada Ana do Carmo, a Lucimari, saudar o Helenilson Tatu, meu querido Paulo Pité, Gilmar,
Ele foi secretário de Finanças dos 2 governos nossos, do Nilton e do Barba, lá em São Carlos, foi secretário de Finanças do Marinho, em São Bernardo, e quando eu tive na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, ele também foi nosso diretor financeiro, e está te ouvindo aqui, lá de São Carlos, saudar o Henrique Santos e o Jairo Lima. Depois a gente volta às saudações aqui, agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando o Gilmar, né? E eu quero pedir a vocês que compartilhem essa live para outras pessoas se inteirarem mais do Gilmar. E aí, Gilmar, eu quero voltar naquele questionamento que a nossa querida Rafaela Cristina coloca, qual o seu projeto de promoção à igualdade racial que você pretende. Se você quiser comentar um pouco também a respeito da fala do Açoeiro de Perus, e depois eu tenho outros questionamentos para você. Fique à vontade, Marcos. Vai lá. Eu entendo que o governo do PT, da cidade de São Paulo, tem que ser a cara do povo da cidade de São Paulo, e a cara do povo brasileiro, que é um povo afrodescendente e que é um povo de origem de povos originários, dos indígenas. Isso significa que nós vamos voltar com a Secretaria de Combate ao Racismo e Igualdade Racial. E que a política relacionada a negros e negras tem que ser transversal, tem que permear em todas as secretarias, em todas as subprefeituras. Não pode ser apenas uma secretaria e está resolvido. Não é assim que eu vejo. E nós vamos criar aqui na cidade de São Paulo um projeto, que é o projeto Quarteirão Cultural na Periferia. Nós vamos fazer investimento na cultura, ampliar a rede de internet, universalizar a rede de internet, para que a juventude possa fazer cursos, oficinas, cursos profissionalizantes, fazer da cultura um elemento de produção na cidade. Por que isso? Porque o jovem não tem emprego. O jovem está cada vez mais, entra no mercado de trabalho quando entra mais tarde. Eu, quando vim para São Paulo com 13 anos, com 14 eu comecei a trabalhar com carteira assinada, tá certo? O que a juventude faz hoje? Ela não tem o que fazer. Então, nós temos que investir na cultura, articulado com lazer, esporte, educação, usar todos os equipamentos existentes na cidade, tá certo? E fazer com que esta produção cultural, que já existe hoje na cidade de São Paulo, já existe em cada bairro, em cada quarteirão, em cada vila, entendeu? Isso tem que explodir, tem que ser algo que realmente faça com que as pessoas se apropriem da cidade, se apropriem do bairro. É assim que nós vamos combater a violência, é assim que nós vamos fazer com que dezenas, milhares de talentos floresçam na cidade de São Paulo. Eu lembro que quando o Haddad foi prefeito, ele fez do carnaval de rua, da virada cultural na cidade de São Paulo, um elemento de expressão cultural, de lazer para milhões de pessoas. Os hotéis na cidade de São Paulo ficavam vazios, os restaurantes ficavam vazios. Hoje é um elemento de ocupação de espaço, mas do ponto de vista econômico, geração de empregos, também. Nós vamos ter que fazer isso na cultura, na periferia, para abrir uma janela para essa juventude. E quando eu falo juventude na periferia, você sabe, é juventude negra. São os negros e negras que sofrem todos os dias com a violência policial na cidade de São Paulo e na periferia. Então, além da implantação de iluminação de LED, que é fundamental para isso, mas o jeito de você produzir cultura, o jeito de você gerar empregos é fazer com que a economia local ela seja aquecida, para o micro, o pequeno e comerciante poder sobreviver também e gerar empregos no local. Então, são essas ideias que eu tenho que nós temos que implantar, nós temos que reinventar. Deputado, se a gente não reinventar, nós do PT, nós sempre tivemos a sabedoria de fazer coisas novas quando o PT surgiu. Foi o orçamento participativo, foi os mutirões na área de moradia, foi o bilhete único, foram as faixas exclusivas, foi a alimentação saudável nas escolas, que eu tive a oportunidade de implantar, foram os CELs. Agora, com o aumento da desigualdade, porque o pós-pandemia vai ser justamente isso, vai aumentar a desigualdade, o fosso entre ricos e pobres vai aumentar ainda mais, nós temos que nos reinventar
na cidade de São Paulo, com participação popular, com o envolvimento da população na vida das cidades. E o projeto, agora respondendo o projeto do Açoeiro, eu participei, como secretário de Transportes, eu participei de toda a elaboração dos estudos técnicos para levar o CEAGESP, o CEASA lá em Perus. Eu sou favorável. Perus é uma área privilegiada do ponto de vista do viário, você tem várias rodovias, né, que perpassam por Perus, e você tem uma área boa lá. Você tirar o CEASA aqui da Vila Leopoldina é fundamental, porque você cria ali, ao meu ver, um centro tecnológico, no Vale do Silício, você fazer realmente que aquela região fique próximo da USP, aquela região se torne realmente um parque tecnológico, e, ao mesmo tempo, você leva o CEAGESP para Perus, criando emprego, renda, desenvolvimento econômico para aquela região. Essa é a ideia, e é viável do ponto de vista do viário, e eu tive o privilégio de coordenar esses estudos para levar para Perus, então sou favorável de que o CEAGESP e o CEASA, ele realmente se instale lá em Perus, viu, Açoeiro? Legal, Gilmar. Eu acho que é legal até estar colocando, né? Eu tive a honra de ser um dos convidados para ajudar a pensar o plano de governo, o esboço do plano de governo. Gilmar tem ouvido as comunidades, tem ouvido as universidades, tem ouvido, mas, sobretudo, tem ouvido muito povo. Né? E quando o Gilmar começou a distribuir os temas, né, aí ele botou cultura. Né? Aí tu não é cultura legal. Eu falei, não, legal não, eu quero cultura, mas eu quero cultura na periferia. Quero saber o seguinte, como é que nós vamos trabalhar, por exemplo, o pancadão? Porque é uma realidade. O jovem da periferia não tem o que fazer. Como é que a gente pode trabalhar assim, de forma que não atrapalhe o sono da comunidade, mas nós precisamos dar a eles uma opção. Então eu quero que pensem, nós precisamos pensar no jovem da periferia, eu quero discutir a cultura periférica, né? Como é que nós vamos fazer? Não é discutir o teatro, o que eu vou fazer com o teatro municipal. Legal, tem que ser pensado também, né? Temos que pensar o carnaval, temos que pensar, mas temos que pensar na cultura diária, né? A preocupação do Gilmar é uma preocupação interessante, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o Gilmar, dentro de um dos grupos que eu faço parte, né? Para ouvir os esboços dele, né? Mas, assim, é um cara que não quer um esporte, assim, ó, tudo bem, ele quer o futebol de várzea sério, é importante, a prefeitura, porque isso mobiliza toda a cidade de São Paulo, uma participação ampla, mas o Gilmar também tem uma preocupação, tá aí as crianças. O que nós vamos fazer de esporte para as crianças? Porque é uma forma de você disputar aquela criança da periferia com a droga, com a criminalidade, como é que a gente vai encaminhar? Então, assim, quando eu digo que São Paulo precisa do Gilmar, né? Precisa desse olhar, é um olhar fraterno, é um olhar, assim, para o povo, né? A hora que ele coloca o seguinte, hoje o Bruno Covas está mais preocupado em atender o empresário do que com as vidas, né? E aí, Gilmar, eu queria, numa área que eu sei, inclusive, é mestre, né? Tem mestrado nessa área, além de uma experiência prática. Eu queria um comentário rápido teu, porque o Bruno Covas estava preso aí com o secretário de transporte dele, que não conseguia resolver um problema. Mas, assim, é um problema tão bobo que eu acho que não precisa ser mestre e ter experiência em transportes que você tem para poder resolver. Quer dizer, quanto menos ônibus, mais superlotados vão estar. Né? Que é isso? Porque as medidas dele, é importante dizer, eu acho que todos repetiu o que o Gilmar acabou de colocar, ele tem sido muito errático, o governo Bruno Covas, né? Já foi errático ao assumir a prefeitura, mas, assim, quando veio a pandemia, parou todas as obras que vinham caminhando do Haddad, né? O Dória parou, o Bruno manteve parado, depois de muita luta e pressão, agora retomaram algumas obras, né? Obras que ficaram paradas esse tempo todo, aí, hospitais, CELs, UBS, UPAs, né? Creches, enfim, pararam tudo e agora tentaram retomar para ter um ganho eleitoral, né? E aí, Gilmar, eu queria voltar nessa tecla. Primeiro, essa preocupação do Bruno Covas de
falou que ia demitir o secretário dele se não resolvesse o problema, né? O problema é que você teria mexido lá atrás e resolvido e tal. Mas, assim, eu quero voltar na abertura, né? Na abertura, porque, assim, para mim, Gilmar, ela teve duas intenções. Uma é atender aos empresários, e a segunda é uma medida eleitoral, né? Porque, assim, como ele não atende as pessoas que estão com fome nas suas casas, ele não resolve, nem tem nenhuma medida. E aí, Gilmar, quando eu disse que eu queria separar a questão da saúde, mas a questão econômica também, nenhuma única medida para mitigar os efeitos econômicos da pandemia. Ele não chamou, diferentemente da tua postura, eu chamaria todo mundo, chamaria os empresários, você estava dizendo, né? Não chamou ninguém, né? E o pequeno comerciante quebrando, ele não pensou na questão do ISS, na questão de isenções, ou até fomentar, de algumas formas, fazer. Uma das preocupações que o Gilmar também tem colocado e bateu a mão na mesa e disse o seguinte: eu quero discutir a economia local, né? E o Gilmar estava dando até um exemplo de que o bairro consuma no próprio bairro, para que estimule o emprego, o desenvolvimento econômico e social no bairro, né? E eu estou dizendo isso porque eu fico num grupo que discute também essa temática, né, no plano de governo dele, mas, assim, isso é longe de ser preocupação do Bruno Covas, né, e desse pessoal da direita, né, porque, Gilmar, essa pandemia, ela vai passar, se Deus quiser, mas ela vai deixar um estrago muito grande na economia local, na economia da cidade como um todo, né? Além das mortes que ela estará ceifando, de todas as demais crises que ela gera, e nós vamos precisar de uma pessoa muito preparada para tirar São Paulo dessa crise. Eu queria que você falasse um pouco dessa crise econômica e da inoperância do Bruno Covas e da importância de ter liderança para organizar a economia de São Paulo na pós-pandemia, Gilmar. Luiz Fernando, quando você não põe um povo no orçamento, não dá certo. E nós temos que pôr o povo no orçamento na cidade de São Paulo. Eu fui, como você falou, eu fui secretário de abastecimento no primeiro ano do governo da Marta. E eu fui visitar uma escola de latinha lá no Paraisópolis. O nome da escola chamava Paulo Freire, tinha 1.200 crianças. Cheguei na hora do almoço, as crianças estavam comendo bolacha seca. Eu olhei para aquilo lá, Fernando, eu tinha acabado de sair de licenciado deputado estadual e estava no governo da Marta. Eu olhei para aquilo e falei assim, e não é possível. Eu sou responsável por isso. Não, uma criança, eu sendo secretário de abastecimento, eu vendo a criançada na favela comendo bolacha seca, e você sabe que se a pessoa se a criança não tomar o leite na idade certa, por isso que o Dória fez foi criminoso tirar o leite das crianças, tá certo? Se as crianças, as pessoas não se alimentarem na idade certa, não tem evolução do corpo, dos ossos dessa pessoa, do organismo dela. Aí eu cheguei na secretaria e falei, nós vamos implantar na cidade uma alimentação saudável. Eu nunca vi tanto não na minha vida, deputado. Nunca vi. Não dá, não tem merendeira, não tem cozinha, não tem nutricionista, a escola não é local para crianças comerem, entendeu? A escola é local para ensinar. Eu nunca vi tanto não, tá certo? Aí eu chamei as nutricionistas, chamei tudo, falei, montamos um plano e nós demos alimentação saudável para a cidade toda. Tá certo? E na época, saímos do governo do Pita, que a cidade também estava um caos, o governo do Pita. Um caos. Eu cheguei para a prefeita, precisamos plantar o Mucigento. Ela não tem dinheiro. Eu falei, se eu conseguir reduzir o contrato do Leve Leite em 25%, esse dinheiro fica para implantar o Mucigento? Fica, entendeu? Esse foi um exemplo, é assim que tem que ser. É assim que eu entendo que um gestor tem que atuar. A mesma coisa da implantação das subprefeituras, que era uma organização arcaica, viciada, feito na época da ditadura, as administrações regionais, entendeu? Um clientelismo, assim, exorbitante. Nós implantamos a subprefeitura, fizemos os conselhos de representantes, modernizamos o atendimento,
Então, no transporte, fizemos a revolução no transporte. Fizemos o bilhete único, fizemos corredor de ônibus, fizemos as faixas de ônibus, fizemos ciclovias. Tudo isso eu estou dizendo, porque nós vamos ter que inovar. A mesmice, nós não podemos aceitar a mesmice. Nós não podemos aceitar que você tenha 25 mil moradores em situação de rua e achar que não é conosco, e achar que não é com a gente. A Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura rica. A Prefeitura de São Paulo ela tem a capacidade política, econômica, financeira, social, de pressionar o governo federal. A gente não vê isso no nosso prefeito. A gente não reconhece ele como uma liderança política. Porque se for para administrar o mais do mesmo, para que existe o PT? Não pode. O PT não pode servir para isso. Nós temos que mobilizar essa cidade. Quando eu falo de investimento na periferia, eu quero que as pessoas se apropriem do bairro. Pare de ficar assistindo televisão aos domingos, de programa que não presta, entendeu? Vamos ocupar as ruas, vamos ocupar para que tenha produção cultural. Isso gera empregos, isso tira as pessoas da criminalidade, isso garante a segurança, entendeu? Então, se nós fizemos, quando nós governamos a cidade de São Paulo, nós fizemos as coisas boas para a população, mesmo nessa pandemia, mesmo pós-pandemia, mesmo com a crise que vai ter, e realmente vai ser difícil você recuperar o emprego, você distribuir a renda, mas mais do que nunca o povo precisa do PT. Mais do que nunca o povo precisa da gente. Certo? Mais do que nunca nós temos que abrir janelas, abrir fronteiras, abrir para que as pessoas enxerguem, consigam ouvir o que nós temos a dizer. Porque quando o PT governou o Brasil, o povo comprava carro, tinha emprego, tinha programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, foi implantado o Bolsa Família. Aqui na cidade de São Paulo, todos os programas existentes e os equipamentos existentes, a sua grande maioria, sejam os hospitais, UPAs, UBS, as CELS, a pavimentação, os corredores, as faixas de ônibus, o passe livre dos estudantes, o vai e volta, o uniforme escolar, tudo isso foi o governo do PT. Não é possível que nós não vamos ter a capacidade de mostrar para as pessoas da cidade de que o PT faz bem para elas, entendeu? Então, eu quero fazer uma campanha, Luiz Fernando, assim, militante, que o militante do PT, ele tem que se enxergar também, que o representante dele, o candidato, seja uma pessoa realmente que ele se enxerga, que ele vê, é o espelho dele, porque senão ele não faz campanha. E o governo também tem que ser. Por isso que não tem sentido você no cinturão vermelho e nas secretarias que tem assim, uma importância social muito forte, você pôr gente de outros partidos. Não tem sentido. Tem que ser gente nossa, gente do PT, porque ninguém entende mais de povo do que nós do PT, entendeu? Então é com essa audácia, essa garra que eu quero ser prefeito. E nós vamos implantar o transporte gratuito da cidade de São Paulo, de forma gradual. Nós vamos fazer para o desempregado, vamos fazer para aquelas pessoas que vivem de bico, porque não é justo as pessoas pagarem duas vezes. Paga primeiro pelo subsídio que a prefeitura dá. Todo cidadão paga. E depois que entra no transporte, paga também. Ele é penalizado pelo fato de estar usando o transporte público. Não é justo. Não é justo. Então, vai ser uma outra cidade, uma outra realidade. Eu tenho dúvidas se as pessoas vão ser mais solidárias, se as pessoas vão ser ter um respeito um para com o outro. Eu tenho dúvida, mas eu tenho certeza que a cidade vai ficar mais desigual, está ficando mais desigual. Então, compete a nós brecar isso, fazer com que o Estado, a prefeitura, realmente atenda a população, aquelas que mais precisam. Por isso que eu queria muito ser o candidato PT, quero ser muito ser o prefeito de São Paulo, porque acho que pela experiência, pelas coisas que eu fiz, pelo que eu estudei na cidade de São Paulo, é possível a gente implantar essas políticas, tá certo? Fazer mutirão, voltar à regularização
das áreas que as pessoas estão habitando, que querem fazer negociação e que às vezes a prefeitura não ajuda, né, nessa população e fica com o seu imóvel irregular. Então, são essas coisas com a bancada de vereadores fantástica. Você tem, assim, várias pessoas querendo ser candidatos. Para quê? Para defender o nosso legado, para defender o PT, defender a anulação do processo do Lula, que precisa mostrar o que o Moro fez, a perseguição que fez, agiu como partido político, mostrar quem é o Bolsonaro e governar para aqueles que mais precisam na cidade de São Paulo. É isso que nós vamos fazer. Gilmar, falando em pré-campanha, assim, nós não temos dinheiro, né? Nós representamos a classe trabalhadora, mas assim, nós vamos contar muito com a militância dos nossos companheiros, né? Para poder eu acho que o grande segredo dessa campanha vai ser isso, vai ser falar para o povo isso que você acabou de dizer. Nós temos lado, né? Nós queremos fazer uma cidade para todos e não só para alguns, né? Nós queremos que todos tenham acesso à educação. Eu acho que quando o PT governa, o diferencial está aí, né? Quando você chegou lá e implantou o bilhete único, né? Aquilo ali foi empresariado, sobretudo os donos de empresas de ônibus, devem ter ficado muito triste com você, porque eles tinham muito lucro, né? Você reduziu esse lucro, mas assim, a tua preocupação é o nosso povo. Eles controlavam a receita. Tudo que arrecadava das passagens, dos ônibus, dos passes na época, ele ia para o caixa deles, não ia para o caixa da prefeitura. Com o bilhete único, nós acabamos com isso. Vai tudo para o caixa da SP Trans, não fica, tá certo? Eles não mexem mais com o dinheiro do povo, não. Eles ficaram muito bravos, né? Eu queria que você fizesse uma breve leitura, Gilmar. Você tem defendido muito, eu tenho acompanhado nesses debates internos, onde você está pensando os rumos de São Paulo. Você tem defendido muito a lógica da renda básica de cidadania, você tem discutido muito esse tema da necessidade de que a gente erradique a miséria, a pobreza na cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Veja, Fernando, não adianta você discutir política pública e você querer conversar com as pessoas se as pessoas não têm o que comer. Então, a primeira coisa é salvar vidas. Salvar vidas significa também você fazer com que as pessoas tenham que comer. Então, esse projeto de renda básica da cidadania é um projeto quando o Suplicy era senador, foi aprovado no governo Lula, tá certo? Começou a ser implantado com o Bolsa Família. E olha só, o Bolsa Família, nós falamos do aquecimento da economia, né? O que mais distribui renda no Brasil é a Previdência e o Bolsa Família. Quando as famílias nessas cidades no interior do país, cidades pobres, quando recebe a economia local, ela é aquecida. Todos os comerciantes, tudo gera economia. Então, isso, quando você fala que está girando a economia, significa o seguinte: se as pessoas têm dinheiro para comprar arroz, significa que o produtor de arroz vai ganhar mais, vai produzir mais. Significa que quem transporta esse arroz vai ter emprego para transportar o arroz. Significa que o comerciante que vende o arroz na sua quitanda, na sua venda, na sua mercearia, se ele começar a vender muito mais arroz e outros produtos, ele vai começar a empregar mais gente. Então, toda a cadeia produtiva, você gera emprego em toda a cadeia produtiva. Então, quando falar de colocar o povo no orçamento, não é um problema, é solução. Então, o que nós temos que fazer? Para resolver o problema da alimentação na cidade de São Paulo, vamos injetar dinheiro direto no bolso das pessoas que precisam. E aí, tem um outro elemento que por isso que eu falo que nós temos que gastar o dinheiro no bairro, para fomentar e para gerar empregos no bairro. É disso que se trata. E tem um outro elemento que, quando você aquece a economia nessa área do Bolsa Família, por exemplo, da renda básica, tem impostos nisso, sobre o consumo. Então, a parte volta ainda para o Estado através de impostos. Então, todo mundo ganha. Por isso que nós
nós temos que implantar, e esse debate já está acontecendo no mundo, né, a necessidade em função do aumento da desigualdade, em função não só da pandemia, o Foro de Davos já estava discutindo isso na penúltima reunião deles, que é da importância de você buscar uma renda básica para todos. E discutir de onde tira o dinheiro. Tirar o dinheiro dos bilionários, do setor financeiro, dos banqueiros. Você não é possível. Tudo bem o Banco Itaú, o banco deram 1 bilhão para combate à pandemia, ok, beleza. Só que é o seguinte, o ano passado eles receberam 26 bilhões de lucro. 26 bilhões de lucro. Eu quero que ele pague impostos. Não quero caridade deles. Pague impostos, entendeu? Não é possível essa concentração que tem de renda no mundo, no país, na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, o dinheiro que os bancos recebem de taxinhas, quando você vai lá na casa lotérica, no banco pagar uma conta, por ano, é o valor do orçamento da cidade de São Paulo. São 70 bilhões que eles recebem. Então, a desigualdade é muito grande. Esse debate nós vamos ter que fazer. Quando eu falo de fazer disputa, de fortalecer a periferia, organizar o povo na periferia, principalmente através da cultura, porque nós temos que fazer disputa ideológica também. Porque o PT governou quatro vezes no Brasil, 3 vezes aqui na cidade de São Paulo. Nós fizemos muita coisa para o povo, mas teve uma parte dessa população que não votou em nós, que acreditou na meritocracia, acreditou no individualismo. Não, nós temos que acreditar no coletivo. Nós temos que acreditar que o Estado tem um papel de desenvolvimento econômico, social e político para as pessoas. Nós temos que ter uma política solidária, que o coletivo se sobrepõe ao individual. Então, são debates profundos que o PT deixou de fazer e que nós temos que fazer. Tá certo? Nós temos que criar uma sociedade onde as pessoas possam conviver de forma harmônica, onde tenha respeito um para com o outro, onde haja tolerância, não intolerância, onde a comunidade LGBT possa se expressar de forma sem ter medo, onde as mulheres não precisam sofrer por violência por parte dos homens, onde o jovem possa andar na periferia, andar à noite, não importa o dia, e ter a certeza que não vai ser morto pela polícia. Então, essa nova sociedade que nós temos que construir. E um prefeito pode fazer muito por isso, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de mobilizar a cidade para isso. Não aceitar a intolerância na cidade de São Paulo, sabe? Se realmente aqui a gente tem que se indignar com essas coisas, porque aconteceu tem que ir lá e falar, isso não vai acontecer. Um guarda civil metropolitano cometeu uma barbaridade, tem que punir de forma exemplar, porque senão é o ovo da serpente, senão essas coisas vão acontecendo e as pessoas começam a achar que é normal. Não é normal, nós não podemos achar que é normal, entendeu? Então, por isso que eu falo, com essa vontade que eu quero ser prefeito para isso, para ajudar a cidade de São Paulo a se encontrar com ela mesma, que está precisando. Gilmar, nós estamos chegando aqui já, você tem outras agendas para fazer, estamos batendo 53 minutos. Eu queria muito agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live, gente de todo canto, né? Muitas pessoas da capital, mas também temos pessoas de fora, por exemplo, na tela, Lilian Cabreira, nossa sempre vereadora de Diadema, o Eduardo Leite, vereador de Santo André, acompanhando. É só falar que o Gilmar Tato vem uma turma importante aqui também para minhas lives, rapaz. Eu preciso fazer um pouco mais com a gente aqui live, viu, Gilmar? Quero dizer da importância dessa live, né? Porque nós estamos aqui conversando com o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Está claro para todos nós a competência, o conhecimento, né? Para mim tem algo mais no Gilmar, porque ele é um cara da periferia, né? Ele é um cara com a cara de São Paulo, com a cara do PT, né? É aquele Gilmar, é aquele quadro nosso que tem a cara do nosso povo, né? E que conhece profundamente, até por conta de todas as ações.
Quando você entra numa secretaria de abastecimento, né, você está falando em estar discutindo a fome na cidade de São Paulo e como fazer para fazer esses enfrentamentos. E, Gilmar, eu quero dizer para você que conte conosco nessa tua campanha, até porque não é sua, é nossa campanha. Quero dizer que a candidatura do Gilmar é a candidatura dos pobres, é a candidatura do preto, é a candidatura do LGBT, é a candidatura das mulheres, é a candidatura do trabalhador, da trabalhadora, é a candidatura de cada metro dessa cidade de São Paulo, sobretudo da sua periferia, né? Essa tua luta para incluir o povo, né, o trabalhador no orçamento é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Eu acho que essa é a luta, essa é a solução para São Paulo. Então, Gilmar, eu quero que você conte conosco nessa luta, não é sua, nessa nossa luta que nós vamos enfrentar agora. Nós precisamos retomar o controle da cidade de São Paulo, porque São Paulo vamos continuar levando desenvolvimento social, levar desenvolvimento econômico, levar um crescimento, levar educação, saúde para a periferia, né? Nós precisamos que você volte a fazer a tua coragem de fazer uma coisa que todo mundo sonhava, que era o passe livre para o estudante, e nunca ninguém teve a coragem sua de ir para cima, de fazer, de convencer o prefeito, e de tornar o passe livre para o estudante, né, de ter implantado o bilhete único. É isso que o povo precisa, de pessoas que sejam assertivas e tenham coragem, que estejam na política não para passar pela política, mas para fazer a diferença na política. E eu, Gilmar, eu tenho clareza e muita tranquilidade para dizer para os meus amigos, a todos que estão nos acompanhando nessa live, que você faz a diferença onde você está, né, com a tua coragem, com o teu lado, né, e com a tua experiência e com o teu preparo. É um cara que também se preparou, é doutorando, já é mestre, né? Mas, assim, sobretudo, Gilmar, eu ainda acho e potencializo muito mais o teu conhecimento de causa, né? É a tua vivência, essa vivência tua que não tem preço, de ter feito o que você fez em todos os lugares onde você passou. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e te passar, Gilmar, para fazer as considerações finais e dizer para você o seguinte: conte conosco nessa tua eleição, né? Seja através das orações, mas seja através de ir para a rua, distribuir papelzinho, convencer casa a casa, né? Porque assim, só assim nós vamos vencer a mentira, as fake news, né? Só assim nós vamos vencer o dinheiro que o Bruno Covas vem e outros candidatos, né? Nós temos a solução para fazer uma cidade melhor, né? E nós precisamos fazer isso virar, e eu quero pedir para todas e todos que estão nos acompanhando, nós precisamos nos envolver, né? A eleição de São Paulo é a eleição mais importante do Brasil, né? Não é por nada que quando nós chegamos à presidência da República, em 2002, quem governava São Paulo era a Marta Suplicy, do PT, né? Quando nós governávamos, antes disso, quando nós governávamos em São Paulo com a Luísa Erundina, foi aquela eleição que o Lula quase venceu, só não venceu porque a Globo manipulou os debates, manipulou tudo, né? E, por último, numa das eleições mais difíceis que o PT disputou, né, que foi a reeleição da Dilma, quem era prefeito de São Paulo era o Haddad, né? Então, assim, isso tem mostrado que quando nós governamos São Paulo, a chance da gente governar o Brasil é muito grande, né? Então, Gilmar, como nós queremos voltar a governar o Brasil, né, para voltar a cuidar do nosso povo, nós precisamos governar São Paulo. Então, a tua eleição para nós é uma das mais importantes da história, né? Quero que você conte conosco e queria te agradecer e já passar para você fazer suas considerações, querido. Eu que agradeço, deputado Luiz Fernando, por essa live, por essa reunião, esse papo agradável com você, com vocês todos. Deixar aqui o meu abraço
ao Hélio, nosso vereador, que vou precisar dele lá na bancada, o Hélio dos Químicos, vou precisar dele na bancada. Rodrigues. Hélio Rodrigues, para que nós possamos ter realmente uma base de apoio muito, muito forte. Dizer que eu aposto muito nessa cidade, numa revolução cultural, uma revolução onde as pessoas se reinventam cada vez mais, e nós precisamos nos reinventar, principalmente a partir agora, depois dessa pandemia. Reinventado do ponto de vista do cuidar das pessoas, de ser tolerantes, ser solidários, viver em comunidade. Olha só a importância que a gente está sentindo com um contato presencial que a gente não está tendo nesse período. Reinventar do ponto de vista de cuidar da questão ambiental, cuidar das nossas praças, fazer mais parques, cuidar do meio ambiente, fazer reciclagem, fazer a permeabilização do solo, cuidar dos nossos mananciais. Esse saber cuidar tudo é importante, e nós vamos saber cuidar de tudo isso. E, principalmente, cuidar desse nosso povo que precisa muito, muito, muito do PT. Obrigado, deputado Luiz Fernando. Foi um prazer estar com vocês, prazer nessa live. E é só me chamar que eu sempre venho, porque eu adoro conversar com vocês. Tá bom? Obrigado. Gilmar, nós que te agradecemos. Não vou dizer que nós estamos torcendo para você, nós fazemos parte dessa luta, então você vai ver que você pode botar sebo na canela aí, que nós vamos correr tanto quanto você para que a gente possa devolver São Paulo ao povo e que nós possamos voltar a cuidar bem do nosso povo da capital. Então, um beijo no teu coração, força, que Deus te abençoe muito nessa caminhada. Quero agradecer a todas e todos que nos acompanharam. Antes de você sair dessa live, compartilhem. É muito importante que vários amigos nossos possam conhecer o que pensa o Gilmar, a que vem o Gilmar, né? E junto conosco façamos aí uma corrente grande aos destinos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E assim, volto a insistir, né? Nós, toda vez que nós governamos São Paulo, nós chegamos à presidência da República. Foi assim, volto a insistir, com a Luiza Erundina, nós fomos para o segundo turno, e se não fôssemos roubados naquela eleição, ali já estaríamos governando São Paulo. Foi assim quando a Marta Suplicy era prefeita, o Lula virou presidente, né? E, por último, quando a Dilma foi para a sua reeleição, né, a cidade de São Paulo era governada pelo querido Haddad. Saúdo a todas e todos, quero dar um beijo no coração de todos, né? Tá aqui com a gente, vou rapidamente, a Vanessa Nascimento, a Ana Célia, a Suzana Geraldo, o Marcão, nosso pré-candidato a prefeito na cidade de Votorantim, Marcão Papeleiro, meu assessor. Saudar e dar um beijo na nossa Maria Guzmão, diretora do sindicato do Sintraenfa, presidiu o Sintraenfa durante muitos anos, a Daiane Gonçalves, o Fernando Porto, o Estopa. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui, a Onélia Tomás, a Lu Ferrari, o Anselmo, querido Anselmo de Oliveira, a Francisca Aparecida, o Nilson Alves de Carvalho, o Valmir Moraes, o Gilson de Oliveira, o Lauro Igrejinho, a Hilda Ferreira, minha querida Hilda Ferreira, assessora do querido deputado federal Vicentinho, o João Sanches, de Diadema, o Enio Silva, a Tati Maria, o Henrique, a Lilian Cabreira, nossa sempre vereadora, o Samuel Vasconcelos, hoje coordenador da pré-campanha do nosso querido Eloy Pietá, o Samuel que foi vereador na cidade de Guarulhos, meu assessor, saudar o Miguel Bias, o pastor Messias Pereira. Pastor, precisamos muito das tuas orações e vamos precisar muito da tua luta, né, nessa guerra. É uma guerra do bem contra o mal e eu tenho certeza o lado nosso que é o bem. Saudar Mara Santos, o Babu, mais uma vez, o Edivaldo Babu aqui com a gente, Paulo Ferraz, o João Matheus Bolito,
muita gente aqui, o Ferreirinha aqui de São Bernardo, agradecer você, Ferreirinha, e todos que estão conosco. O Beto, que é o Zé Roberto Garcia, lá de Votuporanga, saudar você, Beto, né, e te agradecer por estar sempre com a gente. O Gilson Caboclo, lá de São Sebastião, tínhamos uma live, precisamos desmarcar, mas estamos remarcando uma live com o Gilson de novo. Enfim, agradecendo essas pessoas, eu quero agradecer todos os demais que estão aqui, o meu querido Joelson, né? Meu querido assessor do deputado federal Paulo Teixeira, meu irmão Joelson, saudar o meu pastor querido Luiz de Sante, enfim, o Givaldo que está aqui, a Solange Carvalho do Pós-Balsa, muita gente que está aqui, a Marinalva Brito, o vereador Eduardo Leite de Santo André, a Cássia Viesba, né, de Diadema está aqui com a gente, a Rose Botelho Costa, a Daiane Gonçalves Santos, muita gente que está aqui, a doutora Gemima, nossa querida doutora Gemima, que foi vice-presidente do PT aqui de São Bernardo do Campo. Eu vi aqui também o nosso presidente do Diretório Municipal do PT de São Bernardo do Campo, o Dr. Cleiton Coutinho, saudar o Miguelzinho, do Movimento de Moradia City Jaraguá, o Anselmo, já falei dele, a Daiane Gonçalves Santos, Orlando Lima, o Dair Cabreira, está aqui o nosso presidente do Diretório Municipal, o Dr. Cleiton Leite Coutinho, Lu Freitas, enfim, gente, saudar todos e todas, senão nós vamos ficar aqui até às 6 da tarde. Quero agradecer mais uma vez vocês, né? E dizer que, assim, tem remédio, né? Tem remédio na política. E o remédio da política é a eleição, né? Esse ano é um ano eleitoral, já foi decidido que a eleição vai ser dia 15 de novembro, né? E nós precisamos nos organizar, nós precisamos disputar essa eleição, porque, assim, o fascismo está tomando conta do país, das nossas cidades, né? A gente chorando a cada dia o assassinato das nossas jovens negros na periferia, né? Hoje foi, segundo apurado aí, parece que um sargento da Polícia Militar foi quem matou esse jovem de 15 anos na Zona Sul de São Paulo, aqui no Jabaquara, né? Se eu não me engano, Vila Clara, né? 15 anos, um menino na flor da idade, um menino bom, que não tinha nem uma passagem em polícia, nada. Um policial foi lá e assassinou, mas, assim, alguns dias atrás também houve um assassinato ali no Jaçanã. Aí, esses dias atrás, teve um outro assassinato em Barueri, a ação da polícia truculenta, batendo no povo, né? Então, assim, há poucos dias eu estava aqui numa live, e aí uma assessora minha, que mora ali no Jardim Elba, em São Paulo, dizendo a polícia entrando na casa dos trabalhadores e matando, né? Quero dizer que não acho que toda a polícia é bandida, mas nós temos muitos bandidos na polícia e nós temos que erradicar, né? Erradicar esses bandidos. Eu tive essa semana com o comandante-geral da Polícia Militar no estado de São Paulo. A bancada do Partido dos Trabalhadores está indo para cima do governador, né? Nós não aceitamos mais que a pena de morte no estado de São Paulo, a polícia entrando e matando, e nós não aceitamos isso. Não vamos aceitar, nós vamos lutar, nós vamos nos expor, porque vidas negras importam, sim, né? A nossa juventude tem o direito de viver, né? E não dá para aceitar mais isso, né? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, o povo de lá disse um basta, e nós temos que dar um basta aqui no Brasil também, né? Não sou do movimento pela igualdade racial, não, eu sou antirracista, sou antifascista. Nós temos que combater essas posições e essas pessoas que defendem essa postura. Então, dessa forma, quero agradecer
a cada um e cada uma de vocês. O Tião Vieira, eu não sei se ele coloca uma pergunta, uma afirmação. Luiz, está decidido as eleições para novembro. Já está decidido, será dia 15 de novembro a eleição e dia 29 de novembro o segundo turno, nos lugares que tem segundo turno, né? Então já está decidido, por isso é que nós precisamos começar a passar sebo na canela, conversar com a família, explicar para eles, né, o que está em jogo. O que está em jogo é o Brasil que a gente quer, e o Brasil começa na nossa cidade. Então precisamos eleger vereadores que realmente nos representem, representa o trabalhador, representa a periferia, representa o bem, né? E esses vereadores, normalmente, eles são pré-candidatos pelo PT. Nosso mandato apoia o pré-candidato Hélio Rodrigues, né, que é presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo, né, uma pessoa extremamente preparada. Nós temos pré-candidato na cidade de São Paulo, que é o Gilmar Tato, mas, ao mesmo tempo, nós temos pré-candidato na cidade de São Bernardo, que é o Luiz Marinho, em Diadema, que é o Felipe, em Santo André, que é a Beth Sirac, em Mauá, que é o Marcelo de Oliveira, nós temos o Eloy Pietá em Guarulhos, nós temos o Emílio de Souza em Osasco, nós temos o Marcão Papeleiro em Votorantim, nós temos muitas candidatas na Baixada Santista, né? Eu quero, em nome de todas, falar da Paula Ravanelli, que é a nossa pré-candidata a prefeita, foi assessora do presidente Lula, da presidente Dilma, foi assessor da Marta, trabalhou junto com o Paulo Teixeira, e é procuradora do município de Cubatão, é a nossa pré-candidata a prefeita, né? Enfim, temos pré-candidato, eu vou parar de falar aqui, senão eu vou ter que falar de todo mundo e eu vou fatalmente esquecer. Mas queria pedir a cada um de vocês, nós temos que começar a conversar, fazer a diferença nessa pré-campanha, conversar com a nossa família, com os nossos amigos, conversar dentro da nossa igreja, né? Porque tem jeito, o Brasil tem jeito, né? As cidades têm jeito, e nós elegermos os nossos prefeitos, os nossos vereadores, né, para olhar pelo próximo e fazer uma política de amor. Né, é isso. Né? Eu sou cristão e eu estou no PT por amor ao próximo. É o único partido que olha pelo próximo, que tem construído justiça social. Dizer que o PT não erra, erra sim, erra sim. Né? Nós somos seres humanos e o ser humano vai errar. A gente vê padres errando, pastores errando, e no PT não vai errar. Muitas vezes nós erramos, né? Então o PT tem erro, mas assim, o que destaca o PT são as qualidades nossas, é o cuidado nosso com o povo, sobretudo com o povo que a elite pretende excluir do orçamento, da sociedade, e quando a gente governa, a gente põe o trabalhador, o povo no orçamento. É isso, né? Nós não gostamos de pobreza. Quem gosta de pobreza é rico, porque ele explora. Nós queremos que todos deixem de ser pobres, assim como Lula fez, né? É o direito de todo mundo comer carne, é o direito de todo mundo estudar, né? O filho do trabalhador, o filho da trabalhadora ir para a universidade. Esse Brasil precisa ser para todos e todos têm que ter, de forma igual, oportunidades. Então, gente, eu quero concluir por aqui, já falamos muito, quero mais uma vez agradecer a todas e todos que estiveram aqui, que Deus nos abençoe, pedir para que vocês se cuidem, né? Se cuidem, porque, primeiro, nós estamos sem prefeito, sem governador e sem presidente da República, tem um vírus que mata, né? Então, eu queria pedir a cada um e cada uma que tomasse cuidado, se puder, fica em casa, se você tem que trabalhar, né, se proteja, evite aglomeração, né? A Patrícia Guzmão está perguntando quem é o pré-candidato em Itanhaém. O pré-candidato nosso em Itanhaém é o Brito, né? O Tião Vieira falando, eu não sabia, Tião, que você era pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores de São Caetano. Que show, cara. Parabéns.
no que a gente puder te ajudar, sim, vamos te ajudar, né? E vamos ver quais são os candidatos do PT, é neles que nós vamos votar. Um grande abraço, Deus abençoe a todas e todas, muito obrigado por nos acompanhar mais essa live. Daqui a pouco eu vou fazer uma live com o meu querido irmão, diretor da Federação dos Trabalhadores da Indústria Química, da FETIQUIM, o Deusdete, né? Junto com a nossa pré-candidata a vereadora na cidade do Guarujá, que é a Ariane Paz, uma jovem. Quem tiver a fim de acompanhar, vai ser muito bem-vindo, e é muito legal, vocês vão conhecer uma menina que está à frente de um grande projeto social, que é o Projeto Tigrinho, que a gente levou para lá, junto com o Deusdete, né? Mas é uma menina que cuida do povo, sem mandato, já há muitos anos, né? E que nós agora estamos juntos, porque nós queremos eleger a Ariane Paz, nossa vereadora lá no Guarujá, né? Ela é nossa pré-candidata, e eu vou fazer uma live mais tarde, né? Deixa eu ver o horário aqui, né? Junto com os Deusdete, para falar às 20 horas, né? Nós vamos fazer. Quem tiver a fim de acompanhar e aguentar acompanhar mais uma live nossa, vai ser uma honra tê-los conosco. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e todas. Tchau, tchau.